Fala pessoal, estou trazendo um conteúdo diferente aqui para vocês, não muito diferente, né? Vou falar um pouquinho de telemetria, de análise de dados aqui, só que eu vou analisar o final de semana do Bortoleto de estreia aí na Fórmula 1. Então a gente vai passar por treino livre 1, treino livre 2, treino livre 3, classificatório e corrida. Fazer uma análise breve aqui de um pouquinho de tudo que aconteceu com os dados que a gente tem aí, tá bom? Então vamos começar. Primeiro ponto, vamos analisar o treino livre 1. Então, primeira coisa que trazer aqui interessante para vocês. Então, comparando a volta mais rápida do Bortoleto, né, que foi 1:18.438, contra a melhor volta de 1:18.586 do Hülkenberg. Então, treino livre 1. Obviamente, aqui é uma análise que a gente vai fazer pura e simplesmente com os dados que a gente tem. A gente não sabe questão de setup, como estava um, como estava o outro, mas só para trazer para vocês aqui algumas diferenças, alguns comparativos. Primeira coisa interessante, a freada do Bortoleto aqui na curva 1. A gente vê que ele é muito mais eficiente na freada do que o Hülkenberg. Pode ser que o Hülkenberg estava mais pesado e tal, mas vamos analisar assim. Então, o Bortoleto ele é mais eficiente na freada, ele freia antes, até tem uma velocidade mínima mais baixa, né, do que a do Hülkenberg, porém ele acelera antes e sai ganhando velocidade aqui na reta, na sequência. Depois a outra freada, a mesma coisa, ele freia com mais eficiência, né? Aqui na verdade os dois até estão bem parecidos, porém o Bortoleto carrega mais velocidade no contorno da curva, então 8 km/h mais rápido aí. Aqui de novo ele freia bem antes, né, que o Hülkenberg, mas ele acelera bem antes também e consegue carregar mais velocidade. Aqui de novo, freia antes, acelera antes, até ter uma velocidade mínima mais baixa do que o Hülkenberg. E aqui mesma coisa, freia antes, acelera antes. Então aqui, o Bortoleto ele chega a abrir quase 3 décimos a mais que o Hülkenberg, mas ele fecha a volta com um décimo e meio aí, mais rápido que o Hülkenberg. Aqui no treino livre, passando já para o treino livre 2, uma coisa que fica bem clara é que o Hülkenberg está com um acerto diferente, né? Aparentemente, ele está com menos arrasto aerodinâmico. Então a gente consegue observar que ele tem mais velocidade de final de reta. Então a gente está falando que o Hülkenberg aqui no final da reta principal chegou a 324 contra 315 do Bortoleto. E esse comportamento se repete nas outras retas. 311 versus 307, 290 a 286, 320 a 325, 318 a 314 e aí isso dá uma diferença de 7 décimos praticamente ao longo da volta. Então você vê que o Bortoleto vai tomando ao longo de toda a volta. Em alguns instantes aqui até recupera um pouquinho, mas no geral ele toma tem uma diferença de quase 7 décimos aí ao longo da volta. Então aqui aparentemente o Hülkenberg está com um setup diferente, aparentemente com menos arrasto aerodinâmico, né? Treino livre 3, aqui o Bortoleto foi mais rápido, 1:16.707 versus 1:17.146. A gente está falando de 4 décimos e meio aí mais rápido que o Hülkenberg. E vamos aos pontos. Então veja que o Bortoleto ele consegue carregar bem mais velocidade nessa curva aqui. Até antes dessa curva aqui ele estava meio que pareio, né? Então a gente está falando de 228 frente a 213 de velocidade mínima na curva. Aqui de novo o Bortoleto consegue carregar mais velocidade que o Hülkenberg, então tem uma sensação melhor de aderência, né? 253 frente a 241. Só lembrando, treino livre 3 também mesma coisa, eles podem estar com setups diferentes, testando coisas diferentes, mas enfim, só para a gente comparar aqui. E aí a gente vai para o classificatório. Né? Classificatório, o Bortoleto foi 6 centésimos mais rápido que o Hülkenberg, porém, uma coisa interessante, ele chegou a abrir 2 décimos a mais que o Hülkenberg na volta. Nessa curva aqui ele perde um pouquinho,
tá? E a gente vai comentar um pouquinho da volta. Então, aqui o Bortoleto mais eficiente na freada, freia antes, acelera antes, né? Aqui de novo consegue carregar um pouco mais de velocidade. Aqui freia antes, porém carrega mais velocidade no apex, né? 254 frente a 242. E aqui a impressão que dá é que ele escorregou um pouquinho aqui nessa curva, né? Ele fez o ápice um pouquinho depois, um pouquinho mais tardio, com uma velocidade mínima um pouco mais baixa do que o Hülkenberg. E aí o Hülkenberg consegue desconsiderar aqui um pouco a vantagem, né? Um outro ponto é que o Hülkenberg estava mais rápido, mas ele precisa tirar o pé. Então a gente vê que isso daqui é o gráfico de acelerador. Ele vinha acelerando, ele precisou tirar o pé. O Bortoleto ele vinha acelerando, tira o pé, mas ele traz de uma maneira mais harmônica aqui, mais suave. Um outro ponto interessante, se a gente reparar aqui, o Bortoleto ele vinha com uma velocidade mais alta, né, desde a saída da curva, porém nesse ponto aqui o Hülkenberg estabiliza a diferença e até fica um pouco mais rápido. O que aconteceu? Pelo gráfico aqui de DRS, o Bortoleto acionou o DRS, desligou e acionou de novo. Então a gente vê aqui que ele teve que acionar, ele desligou e ligou o DRS, né? Então perdeu um pouquinho aqui. Ele vinha ganhando uma vantagem e aí depois a vantagem se estabilizou quando ele perde esse ponto aqui. Vamos falar da corrida. Então, muito bom a corrida do Bortoleto, tá? Apesar do erro da rodada ali, da batida, a corrida estava muito boa. Por quê? Se a gente comparar o ritmo dele aqui com o Hülkenberg, tá muito próximo, muito próximo. Eles viram muito iguais aqui, tá um ritmo muito bom. Aí vem a parada, né? O Bortoleto perde um pouco de tempo aqui, né? E aí depois ele vem tentando recuperar, né? O que acontece? Aqui o Hülkenberg saiu na frente do safety car e ele consegue virar voltas mais rápidas, enquanto o Bortoleto ficou preso aqui atrás do safety car. Então, essas voltas aqui o Hülkenberg alcança o safety car, né? E aqui depois que ele libera, veja que o Bortoleto começa a andar muito mais rápido que o Hülkenberg, para tentar descontar essa diferença que o Hülkenberg tinha conseguido aí no safety car, né? Então aqui, só para vocês entenderem, o Bortoleto reclamou de problemas de freio ao longo da corrida. Então vou passar o vídeo aqui. Então você vê que ele reclama do freio traseiro e aparece essa mensagem na tela aqui. Se vocês repararem no vídeo, ele aparece essa mensagem na tela aqui. Todas as vezes que ele reclamou do freio, aparece essa mensagem. Não dá para ler, eu não consegui ler, mas é o momento que ele reclama dos freios traseiros. Comparando as voltas mais rápidas do Bortoleto, né? A volta mais rápida dele com a volta mais rápida do Hülkenberg, ambos viraram a volta mais rápida na volta 43. Ambos estavam com pneus médios nesse momento da corrida. Então a volta é a mesma, então a condição de pista era a mesma. Provavelmente a condição de tanque de combustível também era muito próxima. E o Bortoleto vira 1 segundo e 1 praticamente mais rápido que o Hülkenberg, né? Então a gente vê que o Bortoleto estava bem mais rápido nesse momento da corrida, estava extraindo realmente muito mais. A gente está falando de 1 segundo e 1 contra um piloto extremamente experiente. E na volta ele chega a abrir 1 segundo e 6 de diferença, mais rápido, né, que o Hülkenberg. Aqui o Bortoleto consegue carregar bem mais velocidade comparado ao Hülkenberg, né, em quase todas as curvas. Praticamente todas as curvas ele faz isso. Ele consegue carregar e tem uma velocidade mínima maior do que a do Hülkenberg, bem maior, né? Então ele estava sentindo bem o carro, ele estava com uma boa noção da aderência do carro
Isso prova que ele estava muito bem, que ele estava bem confortável com o carro. Ponto interessante, né? Ele tira o pé bem antes, tá? Principalmente nas curvas com mais velocidade. Ele não carrega velocidade igual ele estava fazendo no quali, por exemplo, que ele vinha e freava lá dentro. Não, ele tira o pé antes e deixa o freio motor atuar. Isso daqui pode ser uma estratégia para não travar o freio, ou realmente ele estava com receio de frear o carro, né, por conta dos problemas de freio. E isso, para mim, fica mais evidente porque em algumas curvas ele freia sim, com bastante eficiência, né? Ele freia com bastante eficiência. Porém, nessas curvas aqui, ele deixa o carro bolar um pouco mais, usar o freio motor, principalmente da parte elétrica, da parte regenerativa, para que ele freie o carro e depois ele realmente entra com o freio, tá? Então esses foram os pontos que eu vi aqui, só um breve resumo aqui do que eu avaliei desses primeiros dias do Bortoleto, né? Analisando os dados dele aí. Então espero que vocês tenham gostado e é isso aí, um abraço.